Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Cristo. Talvez você pergunte, mas o que o pastor está dizendo? Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo, no estado de Goiás, divisa com Mato Grosso, Alto Araguaia. Eu estou na cidade de Rita do Araguaia, denominada Santa Rita do Araguaia, e que é do lado de Alto Araguaia, no estado do Mato Grosso. Essa palavra que eu quero compartilhar com a amada igreja, com os irmãos, é uma palavra poderosa, uma palavra que não é apenas um livro de autoajuda, não é um livro que nós podemos nos regozijar ou nos alegrar, não é um livro de romance apenas, ele é um livro de poesia, de romance, de confronto, de amor eterno, um livro poderoso, uma palavra poderosa de vida eterna que dá a mim e a você a oportunidade de não somente ser tocado, transformado, mas da salvação e da vida eterna. E nessa palavra eu quero compartilhar, está no livro de Apocalipse ou Revelações, em que João escreve porque tem uma direção do próprio Deus e escreve algo tremendo, através daquilo que Jesus estabelece na vida de João. E quando ele escreve, no início ele começa a falar sobre as 7 igrejas e nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, a qual Paulo declara que era uma igreja próspera, uma igreja cheia da glória de Deus, porque buscava incansavelmente a glória de Deus, buscava os seus preceitos, os seus desígnios e queria viver aprumada, queria viver estabelecida naquilo que Deus constituiu. E esses homens daquela igreja, essas mulheres, este povo, estava vivendo algo poderoso do reino dos céus. Mas, em Apocalipse 2, olha o que está escrito. A carta à igreja em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que simboliza as igrejas, os candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes-ei o que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Essa palavra, a igreja de Éfeso, é uma palavra poderosa, a qual ele começa declarando, estabelecendo um padrão de conduta que a igreja de Éfeso tinha. Como nós, se trazermos para a igreja do Brasil, a igreja que está inserida no Brasil, pode ser a igreja de Éfeso, pode ser a igreja de Esmirna, pode ser a igreja de Tiatira, pode ser a igreja que for. Mas existe um padrão de conduta para a igreja.
Existe um padrão de conduta para a igreja aqui na terra. Ele não estabelece um padrão de denominacional. Ele não estabelece um padrão de tamanho, porte ou riqueza de igreja. Ele estabelece um padrão de integridade, de valor, de renúncia, de amor. É isso que Deus estabelece para a igreja. E quando ele declarou à igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, do versículo 2, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, o que puseste à prova, e o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Deus está estabelecendo um padrão e dizendo, olha, vocês estão bem nisso, igreja. Talvez nós podemos nos comparar à igreja de Éfeso, nós como igreja. Talvez nós estamos declarando, olha, aquele homem não é profeta, porque a maneira de conduzir a vida dele, a maneira que ele se expressa, a maneira que ele honra o Senhor, não tem nada a ver com Deus. E talvez nós estejamos vivendo isso, estejamos reconhecendo aqueles que não são apóstolos e não são profetas, entendendo isso. Mas ele continua, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te desviastes, ou não te deixastes esmurecer. Talvez a igreja de Deus aqui no Brasil tenha suportado uma avalanche de palavras contrárias, uma avalanche de leis que tentam deturpar o evangelho genuíno, quando leis estabelecem que um homem pode casar com um homem, que uma mulher pode casar com um homem, com uma mulher. Amados, você, homem, que deseja casar com um outro homem, eu não tenho absolutamente nada contra a sua pessoa, contra você. Eu te amo em Cristo Jesus. Você, mulher que quer casar com outra mulher, eu te amo em Cristo Jesus, não tenho prazer nenhum em ter ódio por uma pessoa, porque Cristo me ensinou a amar pessoas. Não há nenhum dolo, não há nenhuma condenação que eu exponha para você, mas eu declaro a você, homem, você jamais será uma mulher. Você não pode gerar filhos no seu interior. Você não pode conceber filhos que são herança do Senhor. Quando você é homem e casa com um homem, vocês são dois homens, não um homem e uma mulher, não uma só carne, como a palavra de Deus estabelece. Portanto, amados, é isso que a igreja declara. Não condenação a você, mas dizendo que você deve ter o prazer de ter uma esposa, de gerar um filho que é a herança do Senhor, para que você possa ver fruto daquilo que você depositou, semente lançada por ti, no interior de uma mulher, no interior de uma ajudadora, de uma mulher sábia que edificar. É isso que Deus estabelece para um homem e para uma mulher. Portanto, amados, quando a igreja de Jesus declara, a igreja aqui na terra vive tantas contendas, oprimida por leis incorretas, por leis que deturpam a palavra de vida eterna. Eu quero dizer para mim, para você, amados, que eu te amo em Cristo Jesus. Eu tenho parentes, eu tenho amigos que exercem também essas coisas, mas eu os amo, eu oro por eles e não renuncio àquilo que eles optaram por escolha, mas eu preciso não renunciar à verdade da palavra poderosa de Deus, que dá a mim e a você a oportunidade de como a igreja de Éfeso, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Alguns declaram que o primeiro amor era aquele encanto, aquela alegria de falar de Jesus para todos. Isso também faz parte. Mas não é só isso, amados. Ele está falando que abandonaste o primeiro amor quando entende esta regra absoluta de valor, quando a igreja se apartou da ideia, dos valores da palavra e começa a colocar dentro da igreja, dentro dos templos ou até mesmo fora dos templos, preceitos e conceitos e regras humanas para que seja uma fantasia, um ato circense para atrair pessoas. Os pastores não são palhaços, os pastores não são homens para alegrar pessoas, para fantasiar coisas, são homens chamados para pregar o evangelho de paz, o evangelho do reino, o evangelho da verdade. Portanto, as igrejas, ele faz uma pergunta e uma condenação. Lembra-se, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
lembra-te depois de onde caíste, arrependa-te, olha a palavra de direção e a palavra de consolo, de conserto, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. É uma palavra profunda, é uma palavra de confronto à igreja brasileira, a nós como igreja. Porque nós, amados, constituímos coisas e valores terrenos, aonde declaramos, e eu quero aqui pedir perdão para você, alcoólatra, prostituta, drogado, dependente químico, que entrou numa igreja e foi apartado, foi excluído, foi retirado para trás ou numa sala e ficou lá até o final da palavra, para que você não pudesse se manifestar, para que você não pudesse falar nada. Eu te peço perdão como igreja, como líder espiritual. E se você se apartou por isso, amados, eu te peço perdão em Cristo Jesus. Porque, amados, hoje a igreja tem feito isso, selecionado pessoas. E o Evangelho da Paz pede para que nós voltássemos ao primeiro amor e se arrependêssemos daquilo que nós estamos fazendo. Se arrependêssemos de quando gastamos tanto em tantas coisas e fazemos tantas obras, tantos prodígios aqui na terra para mostrar para homens que o nosso ministério, que a nossa igreja tem poder aqui na terra, quando não há nenhum poder, se o Espírito de Deus se apartar de vós, não há nenhum poder, nada acontecerá. Agora, a renúncia por isso tudo é muito difícil, porque você já criou patrimônios, já criou valores, já fez atos circenses e não pode mais se desfazer disso, porque senão não atrai mais pessoas. E já não falou palavras de retidão às pessoas ou àqueles que são ricos dentro deste ministério, porque não podem ouvir a verdade, porque senão sairão, procurarão outro lugar, que ouçam palavras persuasivas que podem atraí-los. Mas eu fui chamado, amados, para a glória de Deus, para pregar a verdade. Eu também tenho erro. Eu também sou pecador, eu também sou injusto algumas vezes, mas todas as vezes que eu me recordo que o Espírito Santo me direciona para me arrepender, eu me arrependo em Cristo Jesus por aquilo que é dolo, por aquilo que é apartar-se da presença de Deus. E pelo peso da glória, pelo peso da palavra de Deus que está em nós. O justo juiz estabelece, amados, que a igreja brasileira precisa de parar de fazer fantasias, precisa parar de fazer alegorias para atrair pessoas, mas pregar a palavra da verdade, a palavra absoluta de vida eterna, a palavra que dá a mim e a você uma direção. Olha, se apartou-se dos meus caminhos. Você julga os profetas, os apóstolos, mas olha o que eu tenho contra vós. Abandonaste o primeiro amor. Com desígnios, com preceitos que você estabeleceu, que nós estabelecemos como líderes espirituais, como pastores e como igreja. Sabe, amado, você líder, você pastor, eu não estou falando contra você. A sociedade imperialista, a sociedade que tenta dominar até as igrejas, o governo que tenta estabelecer regras de costumes à igreja, não é eles que determinam. Nós cumprimos sim a lei da terra, porque Deus estabelece isso, a lei do homem. Mas eu preciso estar no conceito, eu preciso estar enraizado e firmado nesta palavra. Se abandonamos o primeiro amor, que retornemos o mais rápido possível. Amados, essa palavra eu falo com temor e tremor, porque eu não estou julgando você. Eu não estou proferindo aqui a uma denominação, a uma pessoa, a um pastor, a um líder. Eu estou declarando aqui para nós como igreja, e eu faço parte disso. Porque muitas vezes vivi esses preceitos e essas alegorias para que atraíssem pessoas. Mas quando me deparei com palavras poderosas como essa, que são inseridas na Bíblia para nos libertar e para causar um impacto tão tremendo que eu e você não jamais esqueçamos disso. Eu e você somos luz e sal da terra, sim, nós declaramos isso nas igrejas, louvamos isso. Eu sou bem-sucedido, sou abençoado, mas quando eu retorno ao caminho certo, quando eu declaro e me arrependo dos meus maus caminhos e não retrocedo para aquilo que era conceito humano. Eu volto ao primeiro amor, a regra absoluta da verdade, o clamor pelas nações, o clamor pelos órfãos, pelas viúvas, a direção a homens e a mulheres, a verdadeira palavra genuína de fé, que está
inserida na sua própria palavra. Que eu e você, amados, em Cristo Jesus, possamos destartar as nossas mentes, ligar as nossas mentes com um único propósito, um propósito do reino. Que eu e você, como igreja, possamos nas nossas igrejas clamar pela nação brasileira, pelo Brasil, iniciando pelos nossos governantes. Que haja um governante temente a Deus na nação brasileira, para que as coisas do reino de Deus sejam estabelecidas, porque se não houver, mais uma vez padeceremos. Porque se não houver, mais uma vez padeceremos. Portanto, ore para que o Brasil receba, para que o Brasil declare que haverá um homem temente a Deus. Eu não estou falando de um homem que seja um homem que está na igreja, um pastor. Eu estou falando de um homem temente a Deus, um cristão que tema ao Senhor em toda a sua verdade e estabeleça princípios do reino de Deus para a terra e para a nação brasileira. Em nome de Jesus, que eu e você recebamos essas palavras, amados, não como confronto, somente como confronto, mas com temor e tremor e no amor de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.